Quero dar de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, me cala, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Vamos cantar do começo? Quero o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, cala, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser um adorador. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero desejar a todos uma boa noite, a você também que está aí na sua casa, no seu celular, nos assistindo pelo Facebook. Quero desejar a você uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, que vocês recebam o que Deus tem para te dar nessa noite, que vocês sintam a glória do Senhor, que vocês adorem a Ele, que Ele seja a razão da tua vida mais do que nunca. E a gente vai continuar louvando ao Senhor, que a gente possa entender o que é verdadeiramente a adoração, e que a gente possa adorá-lo sempre, que a nossa vida seja uma vida de entrega ao Senhor. Eu hei de ver, Senhor, a tua glória, verei o verdadeiro amor.
Quando eu estender a mão, quando eu tiver compaixão e me importar um pouco mais com meu irmão, pois adorar também é ter compaixão. Só é adoração quando eu estendo a mão, quando eu reparto o que é meu, quando eu enxergo além dos meus desejos, além do meu próprio eu. Só é adoração, se move o coração de Deus, se eu vejo além da minha dor, pois não existe adoração sem amor. Sem amor. Eu hei de ver, Senhor, a tua glória, verei o verdadeiro amor. Estender a mão quando eu tiver compaixão e me importar um pouco mais com meu irmão, pois adorar também é ter compaixão. Só é adoração quando eu estendo a mão, quando eu reparto o que é meu, quando eu enxergo além dos meus desejos, além do meu próprio eu. Só é adoração, se move o coração de Deus, se eu vejo além da minha dor, pois não existe adoração sem amor. Sem amor. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu tenha o dom de profeta e saiba os mistérios do bem e do mal, se não tiver amor, de nada valerá. Remove montanhas e dê o que eu tenho aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado pelo fogo, será em vão, de nada valerá. Só é adoração se eu amar, só é adoração quando eu estendo a mão, quando eu reparto o que é meu, quando eu enxergo além dos meus desejos, além do meu próprio eu. Só é adoração, se move o coração de Deus, se eu vejo além da minha dor, pois não existe adoração sem amor. Oh, oh, oh.
Alguns podem até pensar estranho, né? A música que está falando sobre fazer coisas boas, né? É uma música que a gente usou muito no mês da área de ação social. E esse mês é o mês da adoração. Mas uma coisa, ela não está, nunca pode estar desligada da outra, né? Se você adora, você faz, né? Você faz o bem, porque Deus te impulsiona a fazer coisas boas, né? Quando o Espírito Santo ele nos enche, nos completa, então o que tem de ruim fica sempre deixado de lado, e o que é bom sempre tem que aparecer, né? Tem que ser mostrado. E uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós é justamente essa vontade de fazer o bem, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, né? Onde a gente vê tanta necessidade, tantas pessoas que estão necessitando de boas ações. Então a gente precisa adorar a Deus, a gente precisa servi-lo, né? E aí servir é um verbo, né? E a gente pensa, como é que a gente serve a Deus? Se Deus ele não precisa de nada, mas servir a Deus é quando a gente faz algo para o outro. Quando a gente serve alguém, consequentemente a gente está servindo a Deus, a gente está atuando, está fazendo com que esse verbo ele se torne vivo, né? Que a gente possa adorar a Deus, que a gente possa servir esse Deus constantemente, buscar sempre fazer as coisas que agradam ao nosso Deus. A palavra do Senhor no livro de Salmos 66, versículos do 1 ao 4, tá? Diz o seguinte: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e cantai louvores ao teu nome. Amém. E vamos continuar louvando ao Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos os prostrai, arcanjos os prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroar. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai.
quem quebrou os grilhões com glória, 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 glória com glória. Amém. Estamos trabalhando um novo tema, né? Começamos domingo passado, mês de agosto. Tem a área que está à frente, a área de adoração. E o tema que foi sugerido é o que vocês estão vendo aí, vocês que estão aqui, estão vendo no nosso projetor, que é a adoração, o que Deus sempre quis. Vamos falar juntos do nosso tema? Adoração, o que Deus sempre quis. A nossa divisa se encontra em João 4:23 e nós vamos ler juntos. Vamos lá? E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vamos cantar. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites. Eu te adorarei, Senhor, para sempre, sem limites. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor
sem limites, me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Que a gente realmente entregue o melhor, né? Não entregue o mínimo não, mas que a gente possa dar o nosso máximo a Deus, que a nossa adoração seja perfeita, que a gente busque essa adoração sem limite, que a gente entenda isso. Merece muito mais, talvez até do que a gente possa oferecer, né? Do que a gente acha que está oferecendo. Palavra do Senhor no Salmos 5, do 15 ao 17, a gente vai ler juntos mais uma vez, vamos lá? O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anuncia o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Vamos fechar nossos olhos para a gente orar. A gente ainda não orou, né? Hoje nesse culto, né? Então vamos olhos para a gente falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse primeiro momento. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado porque nós somos teus servos, somos teus adoradores, somos teus filhos. Muito obrigado porque o Senhor tem preservado as nossas vidas. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado vigor, tem nos livrado do mal a cada dia. A todos esses irmãos que estão aqui e os que estão também nas suas casas, todos os dias saindo para os seus trabalhos, para as suas vidas, e o Senhor tem protegido. Muito obrigado porque nós podemos sentir verdadeiramente a Tua mão nos protegendo, nos acolhendo, nos guardando, e nós somos gratos a Ti por isso. Muito obrigado porque nós temos a Tua palavra, que é o nosso porto seguro, a Tua palavra onde nós podemos buscar respostas, onde nós podemos buscar paz, onde nós podemos buscar a solução para os nossos problemas. Muito obrigado porque nós temos essa oportunidade, mesmo em meio a tantas dificuldades, estar ouvindo a Tua voz. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente a cada momento nas nossas vidas. Muito obrigado por essa reunião de hoje, por mais essa oportunidade de falar contigo, de ouvir o Senhor. E que nós possamos estar atentos, Senhor Jesus, ao que o Senhor quer nos ensinar nessa noite através do pastor. Que o Senhor use ele para a honra e glória do Teu santo nome, e que nós possamos aprender um pouco mais da Tua porção, e que a gente possa praticar a Tua palavra a cada dia. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos verdadeiros servos e adoradores. Continua falando conosco durante toda esta noite. Tira qualquer dificuldade, qualquer tristeza, qualquer angústia que possa estar passando no coração dos irmãos que estão nas suas casas aí, assim também como nós que estamos aqui. Que o Senhor possa tirar qualquer sentimento que não venha de Ti, e que nós possamos desfrutar da alegria de sermos Teus. É isso que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Efésios, capítulo 6. É o último capítulo dessa carta. Penso que hoje dá para a gente chegar ao final. O tempo está favorável, né? Temos ainda um bom tempo para a gente ver essa questão.
Como eu falei com os irmãos no último encontro, o apóstolo Paulo, já alguns capítulos atrás, ele deixou a questão doutrinária e passou para questões práticas de como que a gente deve viver como cristãos na sociedade, na família e no trabalho, e como pai ou como filhos e etc. Então hoje nós vamos ver o capítulo 6, que vai falar sobre filhos, deveres dos filhos, e depois os deveres dos escravos, que no nosso caso podemos entender isso aqui como os trabalhadores e os patrões, os empregados e os patrões. Depois ele vai dar um conselho, que se a gente procurar seguir esse conselho, a gente vai conseguir viver da forma que ele está falando aqui. Deveres de pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Este mandamento, né, foi dado lá muito tempo atrás por Moisés. Paulo cita ele aqui. E esse é o primeiro mandamento que a gente tem conhecimento que Deus faz uma promessa. Os outros mandamentos Deus simplesmente disse lá por intermédio de Moisés: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não houve nenhuma promessa para que Deus fizesse a você para que você não matasse ninguém, não roubasse, não furtasse. Mas Deus fez uma promessa para aqueles filhos que honrassem os seus pais. E a promessa foi que as coisas iam dar certo na vida deles e eles teriam vida longa. E eu penso que Deus, quando fez essa promessa, não estava nem pensando diretamente nos filhos, mas nos próprios pais. Veja só, Deus fez uma promessa para os filhos que se eles honrassem os seus pais, eles teriam vida longa. E eu penso que Deus estava pensando nos pais quando disse que daria uma vida longa aos filhos que honram os pais. Por quê? Essa questão de honrar, a gente só consegue entender isso que eu vou falar aqui se a gente primeiro entender o que a Bíblia fala com honrar, que não é o mesmo que a gente fala. O conceito que a gente tem de honra é limitado, não é tão abrangente quanto o conceito bíblico de honra em relação aos pais. Vou explicar isso aí. E a gente entende isso aqui com o recurso da própria Bíblia. Jesus falou uma vez para os fariseus assim: vocês anulam o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Aí Jesus cita o que eles estavam anulando na lei de Deus. Eles estavam anulando este mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Porque Jesus falou para eles, o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Mas vocês, Jesus diz assim, vocês criaram a seguinte tradição. Veja, Jesus acusou eles de colocar a tradição humana, criada por homens, porque toda tradição é criada por homens, né? Agora, pode haver uma tradição boa? Pode, se essa tradição ela é mantida porque se está obedecendo o que Deus mandou fazer. Veja, a tradição ela não é o mandamento, mas ela pode ser o cumprimento de um mandamento, ou a obediência de um mandamento pode ser e deve, penso eu, ser cultivado através da tradição. Mas voltando à questão de Jesus e os fariseus, Jesus disse para eles assim: vocês anulam o mandamento por causa da vossa tradição, porque vocês dizem assim: se um filho deixar de ajudar o pai e a mãe, que são idosos, necessitados e tudo, e esse filho disser assim: eu não vou ajudar vocês, esse dinheiro que eu ia ajudar vocês, eu vou oferecer como oferta no templo.
Aí os fariseus diziam assim: se um filho falar isso, o filho está liberado de cuidar do pai. Veja que coisa, irmãos. Veja se não é uma coisa diabólica, ou seja, ele estava preocupado com o dinheiro, mais com o dinheiro da oferta do que com o cuidado dos pais. Aí Jesus disse para ele: dessa forma vocês anulam o mandamento por causa da tradição de vocês, ou seja, essa tradição que eles seguiam, que dizia o seguinte: se você ofertar o dinheiro, você não está obrigado mais a ajudar o seu pai e a sua mãe, né? Como se Deus precisasse do dinheiro, né? Deus não precisa do nosso dinheiro. Como o Luciano falou aqui, nós servimos a Deus quando nós servimos os outros. Então, quando o meu dinheiro é usado para servir outras pessoas, por intermédio da igreja, então eu estou servindo a Deus. Mas eles criaram essa tradição, dizendo assim: você está liberado disso. Então, eu quero chegar aonde? Jesus falou assim, o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. E se você não honra o teu pai e tua mãe, porque vai entregar o dinheiro para a igreja, você está pecando, foi o que Jesus disse, né? Vocês estão anulando o mandamento. Segundo Jesus, a interpretação que Jesus fazia deste termo honrar, sabe o que era, irmãos? Não era respeitar. É lógico que quem honra, respeita, mas não era só isso. Jesus estava honrar pai e mãe, é não deixar que o pai e a mãe sejam submetidos à desonra, por exemplo, de não ter o que comer direito, não ter dinheiro para comprar um remédio, não ter uma roupa decente para vestir, e o filho tem condição de suprir essas necessidades, ele está submetendo o pai à desonra. É isso que Jesus falou, porque Jesus falou, o tempo que Jesus usou envolvia dinheiro. Jesus disse: vocês acham que está liberado se você pegar o dinheiro que ia honrar o teu pai e entregar como oferta no templo. Isso anula o mandamento. Então, por isso, porque Jesus, que é Deus, interpretou dessa forma a lei de Moisés, que honrar pai e mãe é não deixar que o pai e a mãe estejam sujeitos ou fiquem sujeitos à desonra de faltar alguma coisa para eles, alguma coisa necessária. E por que eu digo que Deus está preocupado, estava pensando, né, que Deus não fica preocupado? Deus estava pensando nos pais quando deu esse mandamento para os jovens, para os filhos, e disse que ia fazer os filhos viverem muito se eles cumprissem esse mandamento. Por quê? Quanto mais o filho vivesse, mais ele poderia cuidar do pai e da mãe que precisariam dele. Lembra? Isso foi instituído numa época que não tinha ação social, justiça social. Né? Justiça social ainda hoje não tem, mas não tinha seguridade, queria dizer. Não existia nessa época seguridade social, ou seja, a sociedade não tinha nenhum instrumento para socorrer as pessoas quando elas ficassem velhas ou doentes ou viúvas, no caso das mulheres, né? Então, hoje é diferente. Hoje, se o teu pai ficou velho e tal, mesmo que ele não tenha trabalhado, ou tenha trabalhado, mas não tenha carteira assinada, não sei o que, vai chegar uma idade que ele faz jus a uma aposentadoria. É um salário mínimo, mas pelo menos é alguma coisa. Naquela época não tinha isso. Quem é que socorria os velhos naquela época? Eram os filhos, irmãos. Por isso que o salmista diz assim, que os filhos são herança do Senhor, né? Bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava, que os filhos são como flechas na mão do valente. Então a leitura que o salmista faz é essa: quando você tinha naquela época muitos filhos, você teria uma perspectiva de velhice melhor, porque você teria muitas pessoas para cuidar de você, certo? Essa era a ideia de cuidar, de honrar o pai e mãe. Eu estou falando isso porque tem gente que pensa que honrar o pai e mãe é só você não xingar teu pai, não xingar sua mãe, pedir a bênção e tal, nada disso. É lógico que isso demonstra respeito e consideração por eles, mas não adianta só você tomar a bênção, não fazer malcriação, mas deixar ele passar necessidade. Deus está preocupado muito mais com isso, e Deus quer dar vida longa aos filhos para que eles possam cuidar dos seus pais. Essa é a ideia. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, que obedeçam aos seus pais,
pois isso é justo, né? E Paulo cita um mandamento: honra teu pai e tua mãe, e diz que esse mandamento tem uma promessa: vida longa. E aos pais Paulo diz assim: não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem uma tradução mais antiga que não fala não irritem seus filhos, mas fala o quê? Não susciteis a ira dos vossos filhos. Tem mais ou menos a mesma ideia, né? Porque quem está irritado normalmente fica irado e acaba fazendo besteira. E o que Paulo está recomendando aqui, irmãos, aos pais? Que às vezes os filhos da gente fazem besteiras porque nós não sabemos como proceder com eles, em relação a eles. Muitas vezes os filhos mentem para os pais porque toda vez que ele fala alguma coisa, aí vem logo uma enxurrada de cobrança em cima dele e tal, não sei o quê. Você tem que fazer diferente e tal, não sei o quê. Você fez, tudo bem, eu entendo que você fez numa hora que você não teve condição de me perguntar, não teve como saber a minha opinião, a opinião de sua mãe e tudo, mas da próxima vez você faça desse jeito, assim, 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 porque assim é melhor para você e tal. Isso vai surtir efeito, e não dar logo uma bronca, como se aquilo que a pessoa tivesse feito fosse o fim do mundo. Exemplo, você pega o boletim dele, aí tem lá 10, 9,5, 8, 3, 10, 9,5 para caramba e tal, aí tem um 7 lá no meio, aí você começa já a esculhambar por causa daquele 7. Isso é a nota que você tira e tal, não sei o que, você deveria tirar um 10 aqui, tal, tal, tal. Experimenta inverter essa ordem, experimenta elogiar primeiro pelos 9, pelos 9,5, né? E depois você chega no 7 e diz assim: olha, pelas notas boas que você tirou nas outras matérias, eu tenho certeza que você tem condição de, na próxima avaliação, pegar essa nota que deu 7,5 aqui e botar ela lá para cima, porque você demonstrou que é capaz. Pelo que eu estou vendo aqui pelas outras notas, você é capaz. Ele vai ficar orgulhoso, né, que você reconheceu o esforço dele, e vai na outra, pode ter certeza que ele vai melhorar. Mas se você faz o contrário, ele fica irritado, né? Você irrita ele, e aí naquele pensamento que ele tem, movido pela irritação, ele conclui por uma coisa que não é verdadeira, mas ele conclui, como nós concluímos muitas coisas erradas quando a gente está com raiva. Sabe o que ele pode concluir? Falar assim: não adiantou nada tirar esse 7, porque ele só viu os 7, então agora eu só vou tirar 7 mesmo, porque tanto faz como tanto fez. Entendeu? Então é preciso sabedoria para lidar com os filhos. Paulo está dizendo que não irritem seus filhos. Às vezes uma marcação cerrada sobre os filhos da gente faz com que eles se irritem. Eles se irritem, porque são seres humanos, eles raciocinam também. E eles pensam às vezes assim: não vale a pena obedecer, porque se não fizer 100%, ninguém reconhece mais o que eu fiz. Fez 99%, mas não fez, só se vê o 1% que não foi feito. E assim, a esposa cobra do marido, o marido cobra da esposa, os dois cobram dos filhos, pais. Ou seja, se a gente criasse um costume, por exemplo, de reconhecer reconhecer e elogiar todos os acertos das pessoas, as pessoas naturalmente, irmãos, elas iam procurar acertar mais, porque todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta. Agora, se você faz certo 9 vezes e uma vez você não faz certo, aí as pessoas só veem aquele erro que você cometeu, você vai raciocinar logicamente. Pela lógica, você vai dizer assim: tanto faz eu errar uma vez como 10 vezes, porque a pessoa só vai ver o meu erro mesmo. Então, já que ela não está vendo o meu acerto, então para que eu vou acertar? Né? Isso é um raciocínio lógico, né? Pode até não ser espiritual, mas é um raciocínio lógico. Ninguém reconhece o que eu faço de certo, por que eu vou me esforçar em fazer, né? Muito bem.
Deveres de escravos e senhores. Na época de Paulo havia ainda escravos e havia senhores. E que coisa, o interessante é observarmos o seguinte: o Evangelho, ele vem e ele passa por cima de toda discriminação, né, social. Discriminação que eu estou falando é no sentido assim de as separações sociais, patrão, empregado, no caso aqui escravo e senhor, homem, mulher, criança e adulto, né? Isso tudo são estratificações que a sociedade faz, né? Não estou dizendo que não deve fazer, isso é natural, é lógico que uma sociedade tem homens e mulheres, então ninguém vai dizer que na sociedade só tem homens ou só tem mulheres, tem as duas coisas, uma mulher é uma mulher, isso é uma estratificação natural, mas o Evangelho vem mostrar que diante de Deus não deveria haver essa separação, e não há, Deus não faz essa separação, Deus não faz distinção entre homem e mulher, entre adulto e criança, entre idoso, entre patrão e empregado. Deus não faz essa distinção. Deus salva todos aqueles que Ele quer salvar. Quando Deus quer salvar uma pessoa, não importa se essa pessoa é um patrão ou uma empregada, ou é um homem, ou é uma mulher, ou é uma criança, ou é um idoso, Deus salva e pronto, está acabado. Então, Paulo vai falar aqui dos deveres dos escravos, é lógico que ele está falando dos escravos que são cristãos, e dos senhores que são cristãos. Percebam, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Olha o que Paulo estava dizendo para um cristão escravo. Porque o sujeito aceitava Jesus Cristo como seu Salvador, mas ele não deixava de ser escravo. O Evangelho, ele não tem poder sobre a sociedade. O Evangelho tem poder sobre as pessoas. Se um senhor de escravos aceita Cristo como seu Salvador, e ele decide no seu coração, ele entende que não deve mais escravizar alguém, e ele resolve liberar a liberdade, isso é uma decisão pessoal dele, mas ele, porque ele aceitou a Cristo, ele não tem poder de abolir a escravidão. Entenderam? É isso que eu estou tentando mostrar aqui. Então, o Evangelho muda a pessoa e não muda a sociedade. O Evangelho não muda a sociedade. A sociedade poderá ser influenciada quanto maior for o número de pessoas cristãs transformadas. E tem muita gente que está dentro da igreja, mas nunca foi transformado. Não tem nada a ver com o cristianismo. Ele não é cristão. Está dentro da igreja, mas não foi transformado. Por isso, é só você olhar as estatísticas aí do IBGE. O nosso país, o número de evangélicos está crescendo cada dia mais. Cada dia mais aumenta. Mas a sociedade vai de mal a pior, irmãos. Não está havendo influência nenhuma. Não está havendo. Porque a grande maioria desses evangélicos, eles estão preocupados com a prosperidade deles. Você pode ver. Se você for agora nessas igrejas que pregam prosperidade, não vai ter essa meia dúzia de gente que tem aqui, não. Vai estar lotado, porque está dinheiro, né? Então, a sociedade não é modificada por quê? Porque as pessoas não foram convertidas. Elas foram convencidas de que ser cristão é melhor, porque Jesus Cristo vai abençoar tudo, vai curar todas as enfermidades, vai fazer você ser dono do negócio. Então, todo mundo quer ir para essa igreja. Agora, para uma igreja que prega o Evangelho, que está escrito aqui, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer, e vencer o mundo não é prosperar financeiramente, vencer o mundo é não se contaminar pelo padrão do mundo, é não se amoldar ao padrão do mundo. Então, o Evangelho não tem o poder de mudar a sociedade, a menos que os cristãos sejam ou formem um número muito grande, que seja capaz de influenciar, né? E a sociedade acaba
mudando, mas não é fácil, né? Então, o que Paulo estava recomendando ao irmão que era crente e era escravo de um outro homem? Paulo está dizendo para ele, Paulo não está dizendo para eles assim: olha, confie em Deus que você vai receber sua carta de alforria, você vai receber sua liberdade, porque você é filho do rei. Paulo não está dizendo nada disso, não. Eu como escravo do Senhor. Aí eu falei para os irmãos quando eu estava lendo, agora nós estamos numa época, menos no Ocidente, né? Graças a Deus, não existe mais escravidão, mas existe uma relação de trabalho, uma relação profissional de empregado e patrão, que isso aqui vale perfeitamente. É como se Paulo dissesse assim: olha, você que é empregado, obedeça o seu patrão terreno com respeito e temor, com sinceridade de coração, como você obedece a Cristo. Mas eu já vi, infelizmente, irmãos, eu já vi pessoas, empresários cristãos, que eles dizem assim, eles disseram para mim assim: pastor, sinceramente, eu não contrato mais para trabalhar para mim nenhum crente, porque ele mistura as coisas. Ele acha que porque eu sou irmão dele, ele tem que vir quando quiser, eu tenho que aumentar o salário dele toda hora. Ele mistura as coisas, e isso é verdade. A pessoa não está cumprindo esse mandamento aqui, que tem que obedecer o patrão com respeito e temor, com sinceridade de coração, assim como você obedece a Cristo. Mas o que a gente vê são cristãos que, quando são empregados, querem levar tudo que tem na empresa para casa, né? Não pode ver um negócio em cima da mesa que leva para casa. Quer levar a peça ao dono, se ele deixar, você leva e pronto, acabou. E outros cristãos que são patrões, que são exploradores. É o outro lado da moeda, né? Ninguém está dizendo que só os empregados que erram, não. Os patrões também erram, e patrões cristãos às vezes erram, exploram seus empregados, né? Exploram. Então Paulo está dizendo aqui, ó, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que eu seja uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Então, se eu ganho um determinado salário para fazer uma determinada coisa, o que eu tenho que fazer é fazer aquela coisa que eu tenho que fazer, para a qual eu ganho um salário, né? E aí ele diz assim, verso 7: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Certo? Então, se tem uma coisa que deveria caracterizar, na verdade caracteriza, tem gente que não segue, mas uma coisa que caracteriza o cristão é o quê? É a obediência às normas, às leis, aos princípios, né? Aos princípios. A gente estava conversando ali na entrada, antes do culto começar, os idosos podem ir em todo canto, só não podem vir para a igreja, né? Isso é uma coisa injusta, mas é uma lei. Nós temos que fazer é orar a Deus, para que Deus haja, intervenha junto às autoridades, para que essa coisa mude. E também temos que falar como instituições, né? Não adianta eu ficar falando sozinho, mas as associações de igrejas, as convenções, elas têm que começar a catucar essas autoridades, né? Elas existem para isso. Por que um idoso não pode vir aqui, se ele pode ir ao supermercado, se ele vai ao banco, se ele vai ao médico, se ele vai em todo canto, né? Então, parece que há alguma coisa assim contra a igreja. Tem estados aí que a igreja não está nem podendo se reunir do jeito que a gente está aqui. Tem alguma coisa que precisa ser revista aí, né? Ninguém mais está procurando na rua o idoso que está no meio da rua para mandar para casa e tal. Isso aí já passou, mas na igreja não pode. Aí agora Paulo fala sobre
em relação aos senhores, no verso 9: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, com amor, com bondade. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Foi o que eu falei antes aqui. O Evangelho não faz diferença entre as pessoas. É salvo o Senhor e é salvo o escravo. É salvo o patrão, é salvo o empregado. É salvo a mulher, é salvo o homem. É salvo o adolescente, é salvo o idoso. Deus não faz acepção de pessoas. E todos, patrões, empregados, senhores, escravos, homens, mulheres, idosos e adolescentes e jovens, todos cristãos, independente da situação onde ele está encaixado, ele tem que ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres, fazer o que é justo, fazer o que é certo, né? E não fazer o que é errado. Agora Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. A armadura porque ainda existe, né? Não existe como era naquela época, mas um soldado hoje, quando vai para a guerra, ele vai com alguns apetrechos, né? Naquela época também era assim. A armadura tinha o objetivo de proteger o guerreiro, né? E Paulo vai usar essa figura de uma armadura aplicando na nossa vida espiritual. Paulo fala de armadura de Deus, certo? A armadura de Deus. São coisas, peças que nós deveríamos procurar usar para enfrentarmos a batalha que nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar uma batalha. Todo dia nós temos que enfrentar essa batalha. Não há um dia sequer que a gente não tenha que enfrentar essa batalha. Você está dentro de casa e está enfrentando essa batalha. Você sai na rua e está enfrentando essa batalha. Por que essa batalha ela é ininterrupta e não tem descanso? Porque o maior obstáculo, às vezes, somos nós mesmos. O grande inimigo somos nós. E não há como você fugir de você mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho que lutar contra mim mesmo. Jesus disse: quem quiser vir por mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Então você tem que lutar contra você mesmo. Aquilo que você quer fazer, mas não é da vontade de Deus, você tem que lutar para não fazer, certo? Então, por isso que é uma luta que não tem fim, só quando a gente partir. Aí acabou a luta, né? Então, Paulo faz uma analogia muito interessante entre a armadura do soldado, que ia às batalhas naquela época, com a nossa batalha, que Paulo vai falar que é uma batalha espiritual. Às vezes a gente pensa que ela não é espiritual. E Paulo vai falar aqui exatamente isso. Às vezes a gente pensa que a nossa batalha, a batalha do marido é contra a esposa é contra o marido, dos pais é contra os filhos e vice-versa, de um irmão é contra o outro irmão, mas não é. Paulo vai dizer aqui que não é. Mesmo quando o teu irmão em Cristo te irrita, deixa você nervoso, deixa você com raiva, mas a sua luta não é com ele, contra ele. Tem alguém por trás dessa situação, e que às vezes nós não percebemos que tem um sujeito chamado inimigo das nossas almas, Satanás, que ele está por trás de um monte de coisas, e por não perceber, nós passamos a lutar contra as pessoas, quando deveríamos lutar contra ele, né? Olha só: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então Paulo está dizendo aqui, depois de dar alguns conselhos, vocês devem agir dessa forma, daquela não deve agir, assim está certo, assim está errado. Aí ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Isso quer dizer, sabe o que, irmão? Você não pode vencer o mal sozinho. Você só vence o mal com Deus, com Jesus, com a palavra dele. Você não vence sozinho, certo? Você não vence, você vai morrer, se arrebentar toda lutando, e não vai vencer, porque você está lutando contra as pessoas,
mas o problema não são as pessoas, né? Veja, se você não se fortalece no Senhor, você não vence nada. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa expressão regiões celestiais, penso eu que está querendo falar que é uma luta espiritual, né? Não é terreno, é no campo espiritual. Você só vence como Jesus disse, com jejum e oração. Sozinho você não vence. Tentando convencer as pessoas para que elas mudem, você não vence. Primeiro, dobre o seu joelho, coloque as coisas diante de Deus, peça a Ele para mudar você. Quando você começar a mudar, você vai se surpreender com a mudança do outro ou da outra. Entendeu? A nossa luta não é contra seres humanos, é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Quem é que domina este mundo, irmãos? É Satanás. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. No episódio da tentação de Jesus, ele chegou e mostrou a Jesus todos os reinos da terra e disse assim, eu vou te dar tudo isso se você prostrar e me adorar, porque tudo isso é meu, foi me dado, ele disse. Não foi isso que aconteceu? O mundo jaz no maligno, irmãos. Nós somos como pessoas que nós não somos deste mundo, como Jesus. Exatamente. Todos os anjos caídos, os dominadores, né? É exatamente no plural. Este mundo está entregue aos demônios, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, é uma batalha espiritual. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Ele repete de novo, toda a armadura, porque não dá para você... Imagine um soldado, bota a couraça, bota a bota, bota uma proteção nos braços e tudo, e não põe o capacete. Entendeu? Nosso erro é esse, às vezes a gente não veste toda a armadura de Deus. A gente veste algumas e esquece que alguma parte do nosso corpo fica vulnerável. E o inimigo, irmão, só vem atacar onde você é vulnerável. Ele não vem atacar onde você é forte, não. Não pense que ele vem, que ele não perde tempo, não. Ele é astuto. Ele vai atacar você e a mim aonde ele sabe que a gente é mais vulnerável. Senão ele não vai conseguir. Por isso ele detesta quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia. Porque ele sabe que quando a gente ora e lê a Bíblia, a gente está se fortalecendo. Entendeu? E se a gente está fortalecendo, ou está fortalecido, a chance dele diminui muito, né? Aí Paulo começa a descrever aqui essa armadura. Verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Cingir significa atacar, vamos dizer assim, prender, amarrar, né? O cinto da verdade. Toda a armadura tinha um cinto para segurar as coisas no devido lugar e tal, não deixar as coisas balançando e caindo. Então, Paulo fala aqui, existe uma peça da armadura do cristão, da armadura de Deus, que o cristão tem que usar, que é o quê? É um cinto que Paulo diz que é um cinto da verdade. E como é que pode? Você vai vencer o quê se você é mentiroso? Se você não fala a verdade? Você vai vencer como? Certo? A couraça da justiça. Você não é justo, você é injusto. Você pegou uma coisa que você sabe que não é sua, mas o dono não está vendo, ou você achou, mas jogou os documentos fora e ficou com o dinheiro que tinha e tal, não sei o quê. E onde que está a justiça nisso aí? Você está vulnerável.
Você está vulnerável. Os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Você não fala de Cristo para ninguém. Você não prega o Evangelho, né? Além disso, usem o escudo da fé, certo? Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, o escudo da fé, Paulo está dizendo, a fé, ela serve para apagar os dardos inflamados do maligno. Dardo é uma espécie de uma flecha. Inflamado, não sei se você já viu naqueles filmes antigos, eles colocavam na ponta da flecha uma estopa, alguma coisa com betume, botava fogo e atirava as flechas por cima da muralha para que aquela flecha pegando fogo caísse, e se ela caísse em alguma coisa que pudesse pegar fogo, assim eles incendiavam as cidades. Não podia entrar, mas incendiava. Incendiava, as pessoas iam abrir a porta para sair, para não morrer queimado. E assim eles entravam e conquistavam as cidades. Então Paulo está dizendo que o Satanás tem dardos inflamados. Ele está atirando para você. Se você tem fé, se você está empunhando o escudo da fé, você pode defender-se desses dardos inflamados. Senão esses dardos vão atingir você, certo? Vão atingir você. E não pense que esses dardos inflamados são, por exemplo, assim, eles têm a intenção de destruir você fisicamente. Satanás não vai te destruir fisicamente, a menos que Deus permita. Lembre da história de Jó, né? Então, esses dardos inflamados vêm para destruir a sua reputação, a sua moral, o seu testemunho, certo? Então, você precisa ter uma fé, a sua fé tem que ser capaz, ela tem que ser grande o suficiente para fazer você perceber que aquela mulher bonita que está dando mole para você é um dardo inflamado do maligno. Que aquele galã bonitão, que não sei o que está te elogiando na empresa, que aquilo é um dardo inflamado do maligno. Ele não vem para destruir você fisicamente, não. Vem para quebrar você moralmente. Está entendendo? Quando a nossa fé é robusta, a gente vai sempre vendo as coisas antes dela acontecer. Não, isso aí, como a gente diz brincando, mas é verdade, está amarrado, né? Está amarrado. Você não é nenhum Brad Pitt para a mulher mais bonita da empresa está te elogiando, fazendo agrado e tal, não sei o quê. Alguma coisa tem por aí. Oi? Quando a esmola é grande, o santo desconfia, o cego desconfia. Pode falar. O que você não entendeu aí? Feito tudo? Feito. A gente não tem que fazer muitas coisas no reino de Deus. A gente tem que... Não, mas todo dia é mal. O dia mal é hoje, como eu falei. A luta, ela é constante, ela é direta. Como Jesus disse, basta cada dia o seu mal, né? O dia mal é hoje. Sabe quando vai vir o dia bom? Na glória. Aí vai vir um dia bom. Aí não vai ter mais tentação, não vai ter mais nada dessas coisas. O dia mal é hoje. Quando a gente dormir e acordar, é outro dia mal. Basta a cada dia seu mal. Jesus disse isso. Resistir no dia mal, né? É isso aí, tá, João? A gente tem muitas coisas para fazer no nosso dia a dia. E a gente tem que fazer essas coisas. Paulo diz assim, permanecer firme depois de ter feito tudo. Tudo que deveria fazer, né? Feito tudo, ou seja, veja só, Satanás vem para me desviar o meu foco, para eu não fazer aquilo que eu tenho que fazer. E Paulo está dizendo, você tem que fazer tudo que você tem que fazer. Certo? Ok? Vamos lá. Estamos no 17 agora. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ele está falando de duas coisas aqui numa frase só. O capacete da salvação.
O capacete era, na minha opinião, né, a peça fundamental, porque a cabeça da gente né, bateu na cabeça, vai matar o cara. Se dependendo da pancada, vai matar. Dependendo da pancada que você levar no braço, você pode até perder o braço, mas você pode não morrer, ficar vivo. Mas se é uma pancada na cabeça, pode lhe matar. Então, Paulo está falando que isso aqui é o quê? Capacete da salvação. Se você tem convicção da sua salvação, nada vai destruir você. Pode destruir, como a Bíblia diz, o seu corpo, mas não vai destruir você. Você fica firme, né? Porque a sua cabeça não será atingida. E a palavra de Deus, e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa aqui não tem segredo, porque ele está dizendo o que é. Qual é a espada do Espírito? Paulo está dizendo aqui, é a palavra de Deus. O que vocês notaram em todos esses apetrechos, vamos dizer assim, dessa armadura? O que chamou a atenção de vocês? Tem um escudo, tem um calçado, né? Tem um cinto, tem um bocado de coisa, né? Tem um capacete e tem uma espada. É uma batalha. É uma batalha que a gente tem que lutar todo dia. Mas veja só. Eu não entendi. Sim, nós somos soldados. Sim. O que chamou a atenção você em todos esses... É um conjunto. Mas assim, todas essas peças aqui que citou servem para a mesma coisa? Numa batalha você ataca e se defende, não é isso? A espada é um instrumento de ataque. A palavra de Deus é um instrumento de ataque. Veja, o escudo você se defende dos dardos do maligno, né? O capacete você se defende dos ataques dele e tal. A couraça que você bota aqui, tudo é para se defender. Mas a palavra de Deus é para você atacar. Veja, como foi que Jesus venceu a tentação lá em Mateus? Com a palavra de Deus, lá nos Evangelhos. Com a palavra de Deus. Se a gente não lê a Bíblia, irmãos, a gente não vai conseguir nada, a gente não vai dar 2 passos. A gente não dá 2 passos, não adianta ficar vindo para a igreja e não ler a Bíblia. Não adianta. Não adianta. Certo? A gente passa aqui 1 hora, 1h30, mas você não está lendo a Bíblia. Você está me ouvindo, está ouvindo o professor, está dando sua opinião. Mas quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo Deus. Você está ouvindo Deus. Antes de ler a Bíblia, peça a Deus, fala, Senhor, abra minha mente, tira do meu coração e da minha mente todos os meus preconceitos, que eu estou falando preconceito no sentido de que às vezes a gente acha que Deus não está preocupado com isso. Isso é um preconceito. Deixa Deus falar se Ele está preocupado com aquilo ou não. Certo? Deixa Deus falar. Eu tenho um preconceito. Por exemplo, eu acho que eu deveria tratar a minha mulher de um determinado jeito. Quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que dizer, Senhor, me tira esse preconceito. Diga para mim como que eu devo tratar a minha mulher. Não é como eu acho que devo tratar. Porque a forma que eu acho que devo tratar, essa forma está comprometida pela minha relação com ela. Se a minha relação com ela está boa, eu tendo a tratar bem. Se está ruim, eu tendo a tratar ruim. Mas o que eu tenho que pedir a Deus é assim, me diga que como é que eu devo tratá-la em toda e qualquer situação. Entendeu? É assim que a gente deve se portar. Então, eu estou falando isso para os irmãos lembrarem que a espada é a palavra de Deus e ela é um instrumento de ataque, certo? Ela é um instrumento de ataque. A gente ataca o inimigo. Agora, veja só, a espada é uma palavra. Ou melhor, a palavra é uma espada. O que é que acontece se um soldado vai para a guerra, com toda essa armadura, a espada aqui, mas ele não saca a espada, irmãos? Ele está lá só se defendendo, sabe? O inimigo dá uma pancada, ele bota o escudo, bota o capacete, vai só defendendo. Vai chegar uma hora que ele vai morrer. Por quê?
Um instrumento de ataque está guardado, ele não está usando, então não adianta ter a Bíblia. Não ler. Não adianta, tem que ler. Tem que ler. Entendendo, não entendendo, leia. Eu acredito no poder da palavra em si. A palavra de Deus, eu tive essa experiência aqui nessa igreja, certo? A palavra de Deus, quando Deus quer usar, até fechada ela faz a vontade de Deus. A maioria dos irmãos antigos que Nilza conhece, Miltinho conhece e tal, a irmã Marina, né? A irmã Marina disse aqui há muitos anos atrás, ela disse aqui numa vigília, a gente estava aqui numa vigília, e vigília é bom porque tem tempo para tudo, né? A gente não fica preocupado na hora de ir para casa e tal, não sei o que. Aí, quem quisesse dar testemunho, que desse, a irmã veio aqui na frente, eu sentado ali, essa irmã falou assim: hoje eu sou crente por causa desse irmão. Aí apontou para mim, aí eu estranhei, porque eu nunca evangelizei essa irmã, quando eu conheci ela, já estava na igreja frequentando e tal. Aí ela continuou o testemunho dela. Ela disse assim: uma vez eu estava tão aperreada da minha vida, que eu saí de casa e peguei o primeiro ônibus que passou na minha frente, eu entrei. Eu queria fazer qualquer coisa, eu queria sumir e tal, não sei o quê. Aí naquele aperreio, ela contando, ela dentro do ônibus, naquele aperreio todo, aí de repente, disse ela, aí eu entrei no ônibus, eu, Mara e os 3 meninos, que naquela época era tudo pirrainha assim, aí eu entrei no ônibus, e eu estava com a Bíblia, a gente vinha para a igreja, e eu estava com a Bíblia embaixo do braço, fechada, estava embaixo do braço. Aquela irmã não me conhecia naquela época, ela não me conhecia, nem eu conhecia ela, mas aquele desespero dela, ela pensou assim, ela dizendo aqui, eu pensei assim, esse homem deve ser crente, e aonde ele parar, que ele descer, eu vou descer. Aí eu desci, aí ela desceu e veio para a igreja e nunca mais saiu da igreja. Então o que é isso? Isso é o poder da palavra, fechada na minha mão, fez a diferença. Você está entendendo? Então a palavra de Deus, ela tem um poder que a gente não imagina, certo? Leia, sempre leia, entendeu? Sempre leia. Martin Lloyd Jones, um grande pregador que já faleceu, um grande servo de Deus, ele diz assim, tem um livro dele chamado Pregação e Pregadores. Ele diz nesse livro assim: todos os pregadores, ele diz assim, nós pregadores, ao final de cada mensagem nós deveríamos ir para o gabinete e pedir perdão a Deus. Ele dizia, pedir perdão a Deus por não ter falado o que Deus queria que a gente falasse, ou ter falado aquilo que Deus não queria que a gente falasse. Ele não estava dizendo que você falou conscientemente, ele dizia, vai lá e pede perdão a Deus. Se porventura eu falei alguma coisa que tu não queria que eu falasse, me perdoa. Ou se porventura eu não falei aquilo que tu queria que eu falasse, me perdoa. Ele dizia isso. Então ele dizia isso e ele dizia, o grande temor do pregador deveria ser esse. Você lê um texto, na hora que você está lendo o texto está falando ao coração de alguém. E depois, quando você começa a falar, aí você estraga tudo aquilo que o Espírito Santo tinha falado para aquela pessoa. Então, o ideal é que haja uma sintonia entre você e Deus, para que o que você fale vá confirmar aquilo que o Espírito Santo já está falando ao coração da pessoa. Entendeu, irmãos? Verso 19, orem também por mim, aliás, verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica.
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, as recomendações são para nós usarmos a palavra e tal, mas Paulo fala de uma outra coisa muito importante, a oração. E Paulo fala, orar em todo tempo, tendo isso em mente. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Orar no Espírito é uma comunhão entre você e o Espírito de Deus, certo? Porque a gente pode orar na carne, irmãos, né? A gente pode orar na carne. Orar no Espírito, Espírito aqui está com letra maiúscula, é orar falando com Ele. A Bíblia fala que ele faz uma espécie de tradução das nossas orações, que a gente ora, não sabe orar como convém, Paulo diz, mas o Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas. Porque ele ora, Paulo diz, ele ora de acordo com a vontade de Deus. Então, veja só, nós às vezes passamos horas orando e não surte efeito, porque nós estamos, como o Tiago disse, nós estamos pedindo para gastar com os nossos deleites. Nós não estamos preocupados com o outro, com o nosso irmão. Veja aqui que a questão é a seguinte: ore por todos os santos, orem por todos os crentes, certo? Orem por todos os crentes, os que você conhece e os que você não conhece, certo? Nossa oração não pode ser uma oração infantil, uma oração tipo uma oração feita por uma criança. A oração da criança, ela aceita-se aquela oração, a gente entende aquela oração porque ela é uma criança. Mas você presta atenção na oração de uma criança, você vai ver, se um adulto orar daquele jeito, é a pessoa mais egoísta que existe sobre a face da terra. A criança, a gente entende que ela faça isso. Por quê? Porque o mundo dela é isso aqui. Então a criança vai orar, ela vai pedir o quê? Abençoa papai, abençoa minha mãe, meu irmãozinho, vovó, vovô, a minha tia do colégio, a tia professora e tal, não sei o quê. É o mundo dela ali. Nós não, nós somos adultos. A gente sabe que tem cristão sendo perseguido no outro lado do mundo. A gente sabe que tem cristãos padecendo necessidade. A gente sabe que tem cristão enfermo. A gente sabe que tem cristão desenganado pelo médico. Orar por essas pessoas, irmãos. Não precisa conhecer, não. Não precisa conhecer. Não precisa citar todos os nomes de todos os membros e congregados da igreja, mas tem que dizer, pelo menos, Senhor, tem misericórdia dos membros da igreja, meus irmãos em Cristo, os congregados. Assiste eles nesse tempo difícil, eles não podem vir à igreja. Toque no coração desses governantes para que eles possam liberar isso aí. E com devido cuidado eles possam vir também, né? E Paulo diz no verso 19: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Permanecendo nele, em quê? Ele está falando de quê? O Evangelho. Ele está pedindo para que ore para que eu não saia do Evangelho. Porque ele já tinha dito antes, né, ele não sei em qual carta, mas ele fala isso: ainda que um anjo ou eu mesmo anuncie a vocês outro evangelho diferente, seja maldito. Por isso que a preocupação dele era continuar neste evangelho. Qual é o evangelho que Paulo pregava, que Paulo queria ficar nele, não queria abandonar? É o evangelho onde o Senhor é Deus e nós somos servos. É o evangelho onde ele faz com a gente o que ele quer fazer. É um evangelho onde acontece com a gente aquilo que aconteceu com Jesus: incompreensão, né? Calúnia, difamação, às vezes violência física.
Então ele está dizendo, me cumpre fazer, orem para que permanecendo nele, ou seja, permanecendo no Evangelho, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Por que coragem, irmãos? Veja, ele não estava no Brasil no ano 2020, não. Porque hoje, para falar de Cristo, não precisa coragem, porque você, pelo menos no Brasil, você não vai ter a sua vida ameaçada porque você falou de Cristo, não. Você pode perder o emprego, pode perder os amigos, pode perder alguns parentes, se você falar de Cristo e tal. Isso tudo pode acontecer. Mas naquela época de Paulo, você perdia a vida. Por isso que ele está dizendo que eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Você já pensou você falar de Cristo num lugar onde tem uma lei que diz que é proibido ser cristão e que se você insistir você pode morrer? Você já pensou? E aí ele parte para as saudações finais. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação, e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. O amor que nós precisamos ter por Cristo é um amor incorruptível, ou seja, que ele não se corrompa diante das tentações, diante das coisas. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, nós estamos com um grupo pequeno, eu acho que dá para a gente deixar as irmãs ali mais ou menos, elas já estão até mais ou menos perto, né? A gente, obedecendo aí o lugar que pode sentar, a gente se reúne aqui, as irmãs se reúnem ali para trás, para nós fazermos as nossas orações.